Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 7, versículo de número 8. O tema da mensagem é as 7 lições do centurião. Nós vamos aprender com este homem a importância de você valorizar o que você faz, a importância quando você tem empatia pelas pessoas. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Versículo 7. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Preste atenção, irmão. Nem ainda me julguei digno de ter contigo. Reconhecimento de quem nós estamos na presença. Ele reconheceu que ele não era digno de estar diante do Senhor, porque ele analisou, eu nem me julguei. Versículo 8, porque também, preste atenção, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele era uma autoridade, mas ele também estava sobre autoridade. Reconhecimento. E disse, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a esse, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, ao meu servo, faze isto, e ele faz. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser breves e objetivos para a gente continuar orando. Irmãos, o que me chamou a atenção pela manhã, quando Deus estava ministrando a meu coração acerca deste homem, uma coisa que ele tinha era responsabilidade. A primeira coisa que eu e você temos que ter diante de Deus, ou diante de qualquer coisa que assumimos, é a responsabilidade. Aqui algumas Bíblias referem guarnição. Às vezes guarnição é um conjunto de 100 soldados ao seu comando. Então ele comandava 100 soldados. Tudo que este homem fazia, ordenava ser feito, todos obedeciam. Só que aconteceu uma situação que despertou dentro dele o amor, a compaixão, a misericórdia, a empatia. Um soldado que era fiel ao seu comandante estava doente. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu pergunto para você, existe hoje, na sociedade, ou em qualquer posição social, um homem como este, que abriu mão
da sua posição, do seu status de comandante e se colocou na posição do seu soldado. Porque ele não era simplesmente um comandante. A Bíblia diz que este homem era um líder muito bom, que todos os soldados o respeitavam, o admirava e o considerava. Ao contrário, o comandante também admirava a guarnição dos seus soldados que ele comandava. Assim é eu e você. Só que nós não temos um comandante. Nós temos o general dos generais, o maioral, aquele que está acima de todos. E eu e você temos que ser submista a Deus. E nós trazendo para a nossa vida, no dia a dia, talvez você vive essa situação. Às vezes nós temos na nossa casa, na nossa família, alguém que está passando o que este homem passou. E a Bíblia vai dizer que Jesus havia concluído a sua mensagem, tudo aquilo que ele ia fazer já estava concluído. E passando na cidade de Cafarnaum, no versículo 1 diz assim: ele entrou. Jesus não vai em lugares em vão. Aonde Jesus entra, algo acontece. Ele entrou naquela cidade porque ele sabia que ali tinha um homem que ia ensinar uma lição para toda a humanidade. Até hoje, eu não consigo ver um homem como esse centurião. Que primeira coisa que ele fez: Senhor, eu ainda não me julguei digno que o Senhor entre na minha casa. Mas ele falou: eu sou homem de autoridade, mas eu sei que a sua autoridade é maior do que a minha. É por isso que eu estou aqui humildemente reconhecendo o que o meu criado, o meu servo, o meu soldado está enfrentando. Só o Senhor pode fazer. Primeira lição: fé e humildade. Eu quero abrir um parênteses aqui agora. Até onde eu e você confiamos no Senhor? Para entendermos qual é o grau que encontramos na nossa fé. Este homem, diante de toda a nação de Israel, ele tinha a fé que era sobrenatural. Todo ser humano nasce com fé. Todos têm fé, mas a fé sobrenatural, ela tem que ser buscada, ela tem que ser dada por quem? Por Deus. E esse centurião tinha sobre ele a fé sobrenatural para que o impossível se tornasse possível. Ele falou assim: não precisa que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra. Abro para mim, para você. Será que eu e você temos crido ou acreditado em todas as mensagens
que o nosso ouvido já ouviu desde quando você se converteu? Põe na balança. Comece a analisar. Será que temos acreditado? Será que temos confiado em todas as mensagens que já ouvimos? Se você abre as redes sociais, porque está escancarado, as pessoas não estão crendo mais, as pessoas não estão confiando mais. Os homens têm implantado aquilo que ele pensa que é bom. O que é bom, perfeito, agradável, só Deus pode dar. E este homem tinha fé e era humilde. Para mim e você conquistar qualquer coisa, seja no mundo espiritual ou no mundo físico que vivemos, temos que ser humildes. A humildade é o segredo do sucesso. Para você alcançar o sucesso, você precisa suportar a humilhação. Você entendeu? Para você alcançar o sucesso, você tem que aprender com a humilhação. É o segredo. Porque quando nós humilhamos, nós alcançamos. Eu imagino que muitos que estavam ao redor do centurião devem ter falado assim: você vai se rebaixar a simples homem chamado Jesus, o Nazareno. Mas aquele homem não era como os outros. Ele sabia que ele estava diante do Todo-Poderoso. Ele foi ao lugar certo, na fonte que jorrava a resposta e a vida. Talvez eu e você estamos aqui nesta noite, não temos alcançado a vitória, porque estamos bebendo de fontes erradas. Porque existem muitas fontes, mas a água está contaminada. E quando a água está contaminada, ela te prejudica precocemente a sua fé espiritual. Mas quando nós bebemos da fonte da vida, a Bíblia diz que do seu interior vai jorrar o quê? Águas vivas, águas que purifica. Então esse soldado, esse capitão, foi diante de Jesus: Senhor Jesus, o meu soldado é muito especial para mim. Eu considero ele como um filho. Eu estou pedindo ao Senhor que tenha compaixão, misericórdia. Eu creio que uma simples palavra que o Senhor falar, um milagre acontece. Ele se preocupava com quem era sujeito. Será que eu e você temos nos preocupado com aqueles que estão ao nosso redor? Tem muitos cristãos que não têm se preocupado com a sua família. Tem muitos cristãos que ficam assim: salvação individual. A salvação é individual. Mas a oração do justo, ela pode os seus efeitos. No momento que você está orando, a pessoa ainda não pode ter se convertido. Mas a oração do justo tem efeito no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz: o que você ligar aqui na terra é ligado no céu. Se eu desligo aqui na terra, é desligado no céu. Por quê? Deus nos deu a chave da partida.
O carro anda sem a chave. Você consegue ligar o carro sem a chave? Os carros modernos, sofisticados, não precisa mais colocar a chave. Ou ela tem que estar na sua mão, ou no porta-luvas. Você aciona o botão, o carro anda. Assim é eu e você. O segredo do sucesso é acionar o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo é como isso aqui, ó, interruptor, licença, ó, se apaga aqui e acende. É assim ele dentro de mim, de você. Temos que acionar o Espírito Santo e se preocupar com aqueles que estão ao nosso lado, mesmo ele não querendo. Temos que orar, temos que buscar, temos que clamar, como este homem fez. Ele amava aquele soldado como um filho. Por isso que ele foi buscar resposta e socorro. Segunda lição: não era orgulhoso na sua posição. Irmãos, eu trabalhei muitos anos de funcionário e a gente vê que quando a pessoa é um funcionário simples, ele te trata bem, ele é seu amigo, né? Sai com você, mas dá ele um cargo. Acabou. E na igreja também não é diferente, não. Tem muitos irmãos que quando está do teu lado, ele é simples. Trata todo mundo legal, mas quando ele tem uma posição, uma autoridade, ele muda. Ele empina o nariz, ele desfaz das pessoas, e muitas vezes ele fala: se eu não fizer, não fica bom. Quem faz é Deus. Você pode vir aqui na frente fazer uma oração, morto levantar, você não é nada, você continua sendo você mesmo. A glória e a honra é de Deus. Você simplesmente foi o veículo que Deus conduziu para chegar ao milagre na irmã ou no irmão. Este homem foi o veículo para a vitória chegar. Ele não era orgulhoso. Deus exalta quem? Os humildes. Por isso que eu falo, o segredo do sucesso é você suportar a humilhação. Porque quando Deus te colocar numa posição, você vai saber administrar e não vai deixar o orgulho subir. Quantos pregadores, quantos cantores que estão deixando o orgulho subir acima de Deus, estão caindo por causa da posição. Muitos estão usando a sua posição para brincar com Deus, e com Deus não se brinca. Centurião nos ensina, através do seu exemplo, a não deixar o seu caráter ser contaminado na sua posição. Tem muitas pessoas que são boas, mas quando recebe uma posição, deixa contaminar o seu caráter. Quantos pregadores que são bons, mas por ele ter chegado numa posição na mídia, ele vendeu ou está vendendo o seu caráter. Porque Deus conhece o meu e seu caráter hoje. Você pode ser o maior na igreja, mas o seu caráter tem que continuar sendo o mesmo. Este homem, o caráter dele era o mesmo. Ele não entrou na área militar sendo comandante. Um dia ele foi soldado.
Eu acredito que ele foi muitas vezes humilhado, mas ele suportou a humilhação para alcançar o sucesso. E agora ele está ensinando para a sua guarnição que o sucesso é ser humilde, independente da posição que estamos. Terceira lição: sabia diferenciar o poder de autoridade. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Eu posso ter autoridade sobre os meus filhos, porque eu sou pai. Você tem autoridade sobre seus filhos, porque você é mãe e pai. Mas o poder, quem tem, é Deus. Sobre todos. E este homem reconheceu: eu tenho autoridade. Mas o poder, quem tem, é o Senhor. A minha autoridade não resolve o problema do meu soldado, mas o seu poder resolve. A autoridade é manter a ordem. O que a autoridade representa na sociedade? Ela mantém a ordem. A função é manter a ordem. Quarta lição: exercia a sua autoridade com confiança e convicção. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nesta noite. Você ama o que você faz? Ontem de tarde, eu estava conversando com um rapaz que é vizinho meu onde eu moro. Eu falei para ele assim: nós temos que amar o que fazemos. Qual é o seu dom? Qual é a sua profissão? O que você exerce dentro da igreja? Você tem feito com amor? Você tem que amar aquilo que você faz. Você não trabalha simplesmente pelo dinheiro. Você tem que amar o que você faz. Eu amo o que eu faço. Eu comecei a mexer com carro com 7 anos de idade. Eu amo o que eu faço. E faço com amor. Você ama o que você faz? Será que temos amado aquilo que Deus tem confiado a mim e a você? Só que nós cometemos grandes erros, porque muitas vezes fazemos de qualquer jeito. Às vezes recebemos um cargo, às vezes recebemos uma oportunidade e fazemos de qualquer jeito. Deus quer que você faça com amor. Assim como você ama a sua profissão, ama aquilo que Deus te confiou. Faça com amor, porque fazendo com amor, nós somos recompensados. Você tem que fazer com convicção, com confiança. Você tem que ser confiante no que você faz. E Deus vem e te condiciona. Vamos lá. Homem decidido. Nós temos que ser decididos naquilo que fazemos. Você não tem que ter dúvida naquilo que você faz. Este homem decidiu: eu vou sair daqui e vou voltar com a solução. É assim que você faz? Quando você tem enfrentado um problema, você tem sido decidido? Eu vou fazer isso, mas eu tenho a certeza que a vitória é certa. E quando você volta, a vitória vem contigo. Aquele homem era decidido. Segundo, líder confiante. Quem é o nosso líder? É Jesus. Temos que confiar. Terceiro, oficial exercia autoridade em nome do imperador. Nós exercemos o poder em nome de quem? Do Senhor Jesus. Porque ele diz: eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião. É Ele que nos dá poder. É Jesus que nos dá poder.
este poder que o oficial tinha vinha em nome do imperador, porque o nome do imperador tinha que ser respeitado. O poder que eu e você tem vem em nome de Yeshua, Halamashia, o Cristo, o desejado de todas as nações. O poder vem dele. Exercemos a autoridade em nome de Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, nós recebemos dele junto poder e autoridade. Quando os discípulos saíram para fazer a obra missionária, Deus deu a ele poder e autoridade. Os demônios vão submeter a vocês, porque vocês terão autoridade sobre eles. Quando eles voltaram da missão, o que eles vieram fazendo? Sorrindo. Eles se alegraram, porque ele falou assim: até os demônios obedecem. Por que obedece? Não por causa do homem, por causa do poder e autoridade que está sobre nós, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é o eu sou. É por isso que Deus te dá autoridade para fazer as coisas em nome dele. Mas o poder é de Deus. Torna a dizer, você pode ver o maior milagre acontecer através da sua oração. O poder, a glória é somente de Deus. Honra aquele que tem todo o poder. Temos que honrar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos lá, confiou em você para exercer em seu nome. Deus confiou o Espírito Santo a mim e a você para exercer em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem exercido este poder? Ou você tem feito igual a passagem dos talentos? Deus te deu talento e você tem enterrado. Não enterre seu talento, porque aquele que te deu talento vai voltar para requerer aquilo que ele te deu. Quando nós enterramos o talento, deixamos de acreditar que Deus pode usar as nossas vidas para alguém da nossa família ser salvo, porque estamos enterrando aquilo que Deus nos deu. Quinta lição: ele sabia que Jesus tinha uma autoridade sobrenatural. O centurião tinha qualquer dúvida sobre a capacidade sobrenatural do Senhor em realizar milagre. Ele não tinha dúvida. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção que o Senhor ia dar vitória. Lição que nós, cristãos, aprendemos com o centurião: confiar mais no Senhor e crer que o milagre vai acontecer. Você crê que o milagre vai acontecer? Qual é o milagre maior que temos buscado? A salvação da nossa casa, a salvação da nossa família, a salvação dos nossos. Tem 3 anos, completou agora, 3 anos, que eu e minha família nos reunimos na nossa casa, intercedendo pelos nossos. Muitos não querem, mas nós estamos continuando intercedendo, porque aos nossos olhos você não está vendo mudança, mas Deus vê de forma diferente que nós enxergamos, porque a Bíblia diz que a oração tem efeito. No mundo espiritual está acontecendo coisas grandes, livramentos de acidente, de morte, de ciladas. Por causa de quê? Por causa da sua oração. Porque Deus ouve, contempla, e o milagre vai acontecer.
Só que para acontecer um milagre, tem a hora certa, o tempo certo, o dia certo. Para Deus fazer. E você e eu faz como centurião e também crê que o impossível pode fazer em sua vida. Qual é o impossível na sua vida? O que você olha no espelho e fala assim, isso aqui não tem mais jeito. Tem jeito sim. É só você entregar na mão daquele que tudo pode. Do eu sou, do eterno, do poderoso, para realizar o que? Se possível. Sexta lição. Ele sabia que uma palavra do Senhor poderia mudar qualquer situação adversa. Situações na nossa vida só muda como tendo atitude em usar a palavra. Você tem usado a palavra como a sua defesa e como seu ataque? Use a palavra, porque todos os milagres que estão na Bíblia foi usado o quê? A palavra. E mediante o quê? A nossa fé. Vamos lá. O centurião demonstrou a sua fé singular, capaz de tremer o pior demônio do inferno. Será que quando o nosso adversário tem olhado para mim, para você, ele tem tremido? Será que a nossa oração tem abalado o inferno? Será que quando Satanás vê você com o joelho dobrado, ele tem falado com os outros demônios assim, com esse eu não posso, com essa eu não posso, porque esse e essa pertence ao eu sou. Irmão, quando nós oramos, que seja o pior demônio, ele tem que estremecer diante as nossas orações. Por quê? Porque Deus nos deu poder e autoridade. Ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Não porque nós somos maior, porque Deus nos deu poder e autoridade. Só que muitas vezes não exercemos esta função. Mostrou a fé como ela deve ser. Exemplo do centurião, crê que uma palavra do Senhor pode mudar tudo. Somos testados em nossa vida. Você acredita que Deus pode nos testar? Quem crê que Deus testa? Tem uns que não crê não. Está em dúvida. Deus testa. Vou te dar um exemplo simples. Quando Satanás estava rodeando a terra, e o servo foi se apresentar diante de Deus, Deus falou assim, Satanás, observaste o meu servo Jó? Satanás falou, observo, mas ele te adora, porque o Senhor cerca ele de bens. Você acha que ele me adora por causa dos bens? Então faz o seguinte, tira tudo que ele tem, mas uma coisa eu vou te falar, não toque na alma dele. Agora você crê que Deus testa? Agora você crê que Satanás vai diante de Deus pedir permissão para ele testar até onde você e eu acreditamos nele? É muito fácil você adorar a Deus quando não te falta nada. É muito fácil você vir para a igreja quando você tem tudo. Mas Jó falou assim, nu saí do ventre e nu voltarei para lá. E a mulher fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí Jó responde para ela, o bem
você aceitou. E o mal você não quer aceitar? Está entendendo? É por isso que eu sempre falo, Deus conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. Talvez você está aqui nesta noite e está passando a maior necessidade da sua vida. Mas você está aqui crendo que Deus tem o poder, a autoridade de mudar esta situação, como Ele fez com Jó. E Jó falou, antes te conhecia, em só de ouvir, hoje os meus olhos te contemplam. Teste. Deus testa nós. Quando minha esposa perdeu o primeiro neném na gravidez, foi um teste de Deus para mim e para ela. Deus nos testou para ver até onde nós acreditávamos nele. Eu ouvi no consultório do médico, ele falando para mim, você não tem mais condição de ser pai. Ele falando, o homem falando, mas o meu Pai Celestial, o Jeová Rafá, médico dos médicos, ainda não tinha me dado a resposta final. Eu falei, isto que você fala, eu só vou acreditar quando meu Deus falar. Eu não podia ter nenhum, eu tenho 2. E se não vigiar, Ele dá mais. É promessa, autoridade de Deus. Porque Deus nos testa. O meu sonho era ser pai. E Ele tira, me testando o quê? O meu maior sonho. Vou testar se você realmente está preparado para ser pai. Está aí, ó. Uma vai fazer 15, o outro fez 6. Vitória de Deus. Vergonha para Satanás. Porque ele enviou até crente para ir na minha casa falar assim, vocês estão em pecado, por isso que Deus permitiu o neném morrer. Aí eu falei, está em pecado? Então vamos consertar. Aí eu fui para o monte orar. Falei, Senhor, me mostra onde tem pecado aí. Mostra aí, ué. Porque o homem entrou lá e a mulher falou, então me mostra. Eu fui aonde? Na fonte. Eu fui aonde? Mergulhei no meio do mato, gritando, Senhor, socorre-me. O meu sonho foi por água abaixo, mas eu creio que o Senhor é poderoso para realizar o meu sonho. Há esperança para aquele que crê. Não importa a idade que você tem aqui hoje, se você crê, há esperança para Deus realizar sobre ti um milagre. Tem pessoas depois de ter se tornado ancião, estão formando em faculdades. Ontem nós ouvimos um caso, um rapaz que era simples, ele tem condição financeira boa, todo mundo humilhava ele no condomínio, só porque ele andava de fusquinha, só porque a casa dele no condomínio era mais simples. Sabe o que ele fez? Ele fez da fraqueza dele a sua força. Ele foi para a faculdade, ele estudou, ele formou, e agora no condomínio, a casa dele é a mais bonita. Da sua fraqueza, ele fez a sua força. As pessoas não têm dado nada por você. Você só vai ser derrotado se você crer naquilo que um homem fala ao seu respeito. Mas se você crer o que a Bíblia fala ao seu respeito, você vai ser mais que vencedor. Como foi o centurião? Na trajetória da minha vida, tenho que crer no milagre. Vivemos pelo milagre. Você é obrigado a crer quando não há mais saída ou outra opção. Tem hora que nós estamos assim,
Não tem saída e nem opção. Aí temos que crer. Eu já vivenciei isso. A situação que eu vivi na minha vida, eu estava sem saída e sem opção. Mas quando você se encontra no beco sem saída, o eu sou traz a opção. Quando eu estava preso, lá na celinha, eu estava sem saída e sem opção. Aí Deus falou, ele precisa de emergência. E mandou o quê? A opção. Enviou uma serva lá e falou assim, Deus te aceita como você está, na condição que você se encontra. Ele me deu a opção de escolha. E Deus nesta noite está te dando a opção de escolha. Faça a escolha certa, como o centurião fez. Ele estava sem saída e sem opção, mas ele ouviu falar de quem? Jesus, o Nazareno. Através dele milagres aconteciam e ele foi. Às vezes Deus nos coloca em becos sem saídas da vida. Incentivo, pula meu filho nos meus braços. Vou te dar um exemplo. Se eu colocar o Gustavo lá no telhado da minha casa e colocar uma bacia de água lá embaixo e eu ficar dentro da bacia e falar assim, pula, ele vai pular ou não? Vai pular ou não? Deus está mandando hoje eu te dizer e me dizer, Deus está falando, pula nos meus braços, filho. Não importa o que você está enfrentando, pula nos meus braços. Porque quando você pula, você confia. Quando você pula, você acredita. Porque Ele vai, o quê? Te acolher em seus braços. É por isso que João ficava sentado no ombro de Jesus. Senhor, eu quero estar nos seus braços. Deus está dizendo hoje, pula, filho. Você tem coragem? É a mesma coisa que quem não sabe nadar. Você que saltar no alto mar e falar assim, você só vai viver se você conseguir chegar lá. Você não sabe nadar. Mas Deus está mandando você pular. Pula. Porque quando você pular, meus braços estão abertos para te acolher, para te abraçar, para te proteger, para me ser o teu esconderijo, para me ser o seu socorro. Na hora da sua angústia, pula nos braços do Senhor. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Que eu te seguro. O que no livro do profeta Isaías diz? Eu te tomo pela tua mão direita. Toda vez que você levanta a mão direita, Deus está segurando em tuas mãos. Deus está segurando em tuas mãos. Toda vez que você levantar a mão direita, esta palavra está se cumprindo. Eu te tomo pela mão direita. Nós estamos segurados na mão daquele que é o Todo-Poderoso. Mas não é fácil. Servir Jesus não é fácil. Servir Jesus, temos que negar a si mesmo. Servir Jesus, temos que negar aquilo que o mundo tem nos oferecido. Não é fácil. Mas também não é difícil, porque Ele está conosco todos os dias. É Ele que diz, não tema, que eu estou contigo. De 6 em 6 anos, se acrescenta um dia a mais no calendário. É fevereiro, é acrescentado um dia a mais. E se você ver na Bíblia, você vai achar
365 vezes, Deus dizendo: não temas, não temas. Todos os dias, até para o dia que é acrescentado, Deus está dizendo: não temas, que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, é eu que te ajudo, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Conclusão: ele foi um herói da fé, anônimo. Eu perguntei: por que, Deus, ele não entrou na galeria dos heróis? Mas às vezes, John, você tem que ser um herói anônimo. Nem sempre o herói vai aparecer. Jesus era o herói anônimo. Quando ele realizava milagre, quando as pessoas caçavam ele, já não estava mais. Porque ele sabia que a glória não era dele. A glória é do Pai. Só que tem muitos super-heróis em cima do altar, tomando a glória que pertence a Deus. Temos que ser heróis anônimos. Você tem que ser instrumento na vida do teu irmão, mas tem que ser anônimo. Ele foi anônimo. Talvez seja o maior segredo da fé. Não aparecer para que somente Jesus aparece. Eu não tenho que aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Para você ver na Bíblia e nós orarmos. João, capítulo 3, versículo 30 e 31, para nós orarmos. Diz assim, olha só: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Tem outra versão que diz assim, ó. Vou ler a minha versão aqui para você ver. Que diz assim, ó. João 3,30 diz assim, para nós ficarmos de pé e orar. Diz assim, ó: é necessário que ele cresça e eu diminua. Versículo 31. Aquele que vem do céu é o sobre todo poderoso. Nós devemos diminuir para o Senhor crescer. Devemos desaparecer para que o Senhor apareça. Temos que ser anônimo. Quando alguém te caçar, você já está em casa. Oi, cadê o irmão? Cadê a irmã? Opa, Jesus está aqui. O irmão já foi. Irmão, quando você faz qualquer coisa para o Senhor, quando você está fazendo, é Deus te usando. Você desceu do degrau para baixo, você é você mesmo. Você já jogou uma latinha de óleo vazia na escada? Pega uma lata vazia e uma cheia. Cada um vai te dar um tom diferente. Assim é eu e você. Quando estamos aqui em cima do altar, estamos tendo a sintonia que é do Pai. Mas quando descemos do altar, nós somos a latinha vazia. Porque a glória é daquele que vem de cima. Sobre todos, está no plural. Deus é acima de todos. E todos dobrarão o joelho e confessará que só o Senhor é Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Ô John, você faz favor, eu te mandei 2 hinos aí. Está no seu WhatsApp aí, ó. 2 hinos. Nós vamos orar para alcançar a fé sobrenatural. Temos que estar cheio do Espírito Santo. Talvez
não era isso que você queria ouvir. Ah, irmão, hoje eu queria ouvir uma mensagem que eu saio daqui pulando. Às vezes Deus precisa tratar lá onde ninguém consegue ir. Foi o que Ele fez comigo. Na minha vida que eu preciso de vitória, mas eu preciso ter a fé sobrenatural. Talvez é você. Está vivenciando uma situação que você precisa de um milagre sobrenatural. E você tem que ter a atitude que o centurião teve. Dá o primeiro passo. Faça como este homem fez. Deixa aquele que está passando um momento difícil e vai em busca do socorro. Às vezes tem muitos membros da sua família que agora está deitado no sofá vendo televisão, vendo filme. Mas você está aqui buscando, porque você crê que hoje você vai levar resposta para aquele que está na sua casa, vivenciando momentos difíceis, e através de você, através da sua atitude, o milagre vai acontecer. Aleluias!